Padre Fábio, a Isabel Regina mandou dizer assim que ela gosta muito de mim do jeito que eu sou. Muito obrigado. Mas eu preciso melhorar muito ainda, viu, Isabel? Mas é assim que a gente melhora. Quando alguém nos ama do jeito que a gente sempre tem possibilidade de dar um avanço, de fazer uma mudança ainda mais qualificada na vida da gente, né? Queria que o Padre Fábio esclarecesse um pouquinho melhor sobre teologia. O que é necessário espiritualmente para uma pessoa cursar a teologia sem perder a fé? Minha filha, quem perguntou isso aqui foi a Claudina Helena de Campos. Teologia não significa que nós vamos perder a fé, não. Teologia é o contrário, né? Quanto mais a gente mergulha no mistério do conhecimento de Deus, maior será a nossa possibilidade de amadurecer a fé. Uma coisa é a gente amadurecer a fé, outra coisa é a gente perder. Quando a gente começa a estudar teologia, começa a fazer um pouco de exegese bíblica, muitas visões que nós tínhamos que eram ingênuas vão sendo superadas e vão sendo modificadas. Então a gente avança na compreensão de Deus. Então, de alguma maneira, a gente perde aquela fé infantil que a gente tinha, mas a gente substitui por uma outra madura, não é isso? Quando eu fiz o meu curso de teologia, num determinado momento eu tinha até medo de estar realmente perdendo a fé. Mas a própria experiência vai nos mostrando que não. Quanto mais eu mergulho no mistério de Deus, maior é a minha possibilidade de superar a minha fé ingênua para alcançar uma fé madura. E esse processo é muito importante na vida humana. Ainda que a gente não venha a ser um estudante de teologia, todo dia é dia de viver o desafio de amadurecer na fé. Isso acontece, minha gente, na nossa vida o tempo todo. Nós precisamos amadurecer. E amadurecer significa perder a ingenuidade, mas manter a pureza. Quando a gente perde a ingenuidade, quando a gente fica mais astuto, não significa que a gente precisa perder a pureza do coração. O nosso coração pode continuar sendo puro, isso é, sendo um lugar onde as coisas boas são gestadas, mas ao mesmo tempo a gente vai ficando mais maduro, mais astuto, a gente começa a encarar a vida com um pouco mais de crueza, não é assim? Como faz falta na nossa vida, muitas vezes, a maturidade. Porque é a maturidade que nos dá o equilíbrio. Como é difícil conviver com uma pessoa imatura. Por quê? A pessoa imatura, ela quer que a vida, que o mundo seja do jeito que ela sonhou. Já a pessoa madura consegue fazer o mundo que ela sonhou acontecer a partir do mundo precário que ela tem. É aí que está a diferença. A pessoa imatura chora, fica fazendo birra porque quer que o mundo seja diferente. A pessoa madura descobre que o mundo não é como ela queria e então começa a trabalhar para torná-lo melhor, para aproximá-lo um pouco mais do mundo que ela sempre sonhou. Aliás, muita gente fica infeliz neste momento, quando não consegue fazer o esforço de todos os dias para adequar a vida que tem com a vida que sempre sonhou. Porque todos nós temos um sonho. Todos nós alimentamos dentro de nós o desejo de ser, de avançar, de crescer. Mas nem sempre a realidade em que nós estamos situados nos proporciona ser quem a gente sonhou. Não é verdade? Quantas vezes você descobre isso? Que você não está sendo o ser humano que você gostaria de ser. E aí fica infeliz por causa disso. Mas é aí que está a maturidade, é aí que entra o papel da maturidade na nossa vida. O maduro é aquele que vai descobrir que não está sendo quem poderia ser, mas vai começar a estabelecer uma luta diariamente, buscar um instrumental para poder alcançar um pouco mais daquele ser humano que você sonhou ser. Essa inadequação entre o sonho e realidade pode destruir uma pessoa imatura, porque ela nunca vai conseguir trabalhar para poder alcançar o que ela sempre sonhou. Aí vai ficar chorando, vai ficar lamentando, vai ficar vítima, ao contrário daquela pessoa que tem essa maturidade no coração de reconhecer, meu Deus, eu não estou sendo o ser humano que eu poderia ser. Poderia oferecer muito mais. E aí começa a trabalhar no dia a dia para viabilizar esse ser humano que ela sabe que pode ser. E é muito interessante quando a gente encontra pessoas pela vida
que tiveram sempre muita dificuldade para alcançarem os resultados. São pessoas que tiveram que lutar muito. E aí amadurece, que a luta amadurece o ser humano. Muitos filhos ficam infantis e imaturos, por quê? Porque os pais não permitem que eles lutem. Fica lutando o tempo todo pelos filhos. É a grande tentação, né? Todo mundo que cuida de alguém, que ama alguém, vai ter sempre essa tentação de ficar lutando pela pessoa que ama. Mas tem que ter um limite. Nós não podemos fazer pelo outro tudo. Nós podemos ajudar, temos que responder com amor, com carinho, fazer de tudo para a gente ser presente na vida do outro, mas há um momento em que a gente precisa tomar uma distância, porque é a luta que ele precisa viver. Senão não amadurece, não é assim? E isso é muito importante para que a gente tenha condições de viver esse processo de melhoria. Na teologia, essa fé que não amadurece, ela morre com o tempo. Agora, se nós vivemos essa dinâmica do amadurecimento da fé, aquilo que humanamente acontece com a gente também vai acontecer do ponto de vista espiritual. Quando você percebe que você viveu um itinerário, você se deslocou de um estado de infantilidade e que você alcançou um lugar privilegiado nesta fé, que se torne mais sólida, em que você começa a enxergar para Deus com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de maturidade. Eu sempre digo que quando a gente amadurece na fé, Deus tem chance de ser quem Ele verdadeiramente é. Quando a gente fica imaturo demais na fé, nós ficamos fazendo Deus ser a nossa imagem e semelhança, né? É igual eu já falei muitas vezes aqui, às vezes nós rezamos com muita imaturidade. Quando é que nós descobrimos que a nossa fé está sendo imatura? A nossa oração está sendo imatura? Quando a gente percebe que nós estamos dando ordens a Deus. Já observou? Como que às vezes na nossa oração, a gente vive dando ordens para Deus. É como se Deus fosse um velhinho que já não sabe mais o que fazer, já não sabe mais o que é certo, o que é errado. E a gente tem que ficar dizendo para ele, meu Senhor, cura aquela pessoa, ela é tão boa. Não é assim? Às vezes nós fazemos da nossa oração um espaço em que a gente se revela muito imaturo. A maturidade da fé nos coloca diante de Deus assim. Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Então eu estou aqui para ajudar a realizar a Tua vontade na minha vida. E o milagre acontece nessa parceria bonita. Quando Deus faz o tempo todo este movimento na nossa direção, nos enchendo de graças, e nós respondemos com a nossa vida, realizando a parte dessa tarefa todos os dias, para que nós possamos permitir que os milagres de Deus encontrem espaço para acontecer em nós.